Olá, está começando mais um Cenários. Hoje a gente vai conversar sobre os riscos do greenwashing nas empresas com o Otávio Dutra, cofundador da Zaia. Tudo bom, Otávio? Seja bem-vindo ao seu primeiro Cenários, não é isso? E seja o primeiro de vários. Muito bom Ah, estar com aqui, muito bom estar certeza. aqui. Vamos lá, vamos começar aqui a nossa rodada de perguntas. Otávio, o termo greenwashing foi usado pela primeira vez em 1989, ou seja, tem 35 anos, né, que ele foi usado a primeira vez. E de lá para cá, o que mudou em relação à prática de empresas que alegam ser sustentáveis sem de fato serem? Eu vou ter que começar com um pouco de história pessoal, porque o termo greenwashing tem mais ou menos a minha idade, tá? Então, eu não sei nem se eu devia falar isso numa entrevista. Eu soltar a minha idade, estou aqui com a minha cara de jovem. É, mas os meus pais são professores de avaliação de impacto ambiental. Então, eu nasci com isso sendo o assunto da mesa de casa. Então, eu escuto desde muito novinho. Mas comecei a trabalhar com sustentabilidade em 2012. Então, isso faz mais ou menos ali uns 12, 13 anos. E não preciso ir para 35 anos atrás, porque eu acho que é muito tempo. Mas de 12 anos para cá, eu acho que esse termo ganhou muita densidade. Eu acho que hoje as empresas precisam de cada vez mais informação, de cada vez mais formas de, como que eu diria assim, de ter respaldo nas informações que dão, só que ao mesmo tempo ele nunca foi tão amplamente utilizado. Das coisas que são mais bestinhas, que vão desde o reciclável, mas que não é reciclado, até coisas como carbono zero ou carbono neutro, assim vai. Acho que isso hoje tem sido um tema tão sério que tem colocado até os reguladores de olho. Eu tento achar que regulador sempre chega atrasado na festa. Então, se chegou neles é porque a coisa ficou séria demais. Então, as empresas hoje precisam começar a se respaldar. E o pior desse cenário é que quem está fazendo direito é diluído em cima de quem está fazendo errado. Ou, em caso, embaixo. Isso que eu acho que é a parte mais triste, assim, dessa mudança. Quando isso fica muito comum, quem fez bem feito perde a vantagem que tem. E isso desincentiva todo mundo a fazer bem feito, né? É verdade. E, Otávio, fala pra gente como que você avalia o impacto que o aumento da conscientização sobre sustentabilidade teve na maneira como as empresas apresentam as suas iniciativas ambientais e conta pra gente também se isso ajudou ou não a reduzir o greenwashing, né, essa prática. Eu acho que ainda não, porque existe um cenário de descompasso entre quão rápido a informação de sustentabilidade chega nas pessoas e nas empresas, nos governos, na sociedade como um todo, como ela é noticiada e tudo mais, e ela ainda toma esse ar meio professoral, assim. Então, existe um monte de PhD falando de IPCC e várias siglas, e gás de efeito estufa e tudo como roda, e isso não chegou a se tangibilizar do que significa para as pessoas. Acontece na prática? A empresa fala de produto verde, produto reciclável, produto carbono zero, e esses termos estão muito longe das pessoas. Então, abriu-se espaço quando a imprensa, bom, não preciso nem da imprensa, né? Você vai falar sobre mudanças climáticas hoje em Porto Alegre ou no Amazonas, isso está muito claro. Um teve chuva demais e o outro seca demais. Então ficou muito fácil discutir o tema, e as pessoas começaram a ver esses impactos. Então o tema fica muito quente, muito sensível, mas ao mesmo tempo a informação completa não chegou. Então é um campo fértil para meias palavras, para meias ações. Então, acho que ainda existe uma distância que precisa ser completada. E acho que o rigor das pessoas nas palavras, nas frases, então, o que é um inventário de carbono, o que é uma pegada de carbono, o que é carbono zero, o que é carbono neutro, pode parecer bobagem da palavra, mas, na verdade, ela traz o conceito verdadeiro. Então, a empresa usar um reciclável, pô, muito fácil. Porque praticamente qualquer coisa é reciclável.
Então, esse é um termo muito fácil de usar. O duro é ela ser reciclada, porque isso depende de outros fatores que vão desde viabilidade econômica, viabilidade técnica. Então, é um termo muito fácil de se colocar numa embalagem, por exemplo, mas isso não quer dizer que isso é real. Acho que tem essa distância muito grande de conhecimento, e eu vou fazer um meia-culpa das empresas, assim, um disclaimer para elas, até dar um pouco de. As pessoas que trabalham nas empresas são as mesmas pessoas que compram essas embalagens. Então, às vezes, falta informação até para quem está dentro da empresa. Então, eu nem estou colocando que o greenwashing ele é sempre deliberado. Às vezes, ele é sem querer, que talvez seja o mais duro dessa história, quando ele acontece sem querer. É aquela história, né, que você estava falando sobre o simples, né? É o simples, mas carregado de significados, não é isso? Sim. Então, muitos relatórios de sustentabilidade são usados como ferramenta de transparência, mas esses mesmos relatórios também podem ser uma forma de greenwashing, né? A gente vê muito por aí as pessoas é, meio que mentindo no relatório, né? Maquiando, né? Isso, o greenwashing é exatamente isso, você maquiar uma informação, né? Então, eu gostaria que você falasse para a gente quais são os sinais mais comuns que indicam que uma empresa está usando esses relatórios de forma enganosa. É difícil você pegar isso claro. Existe um conceito que ele é super importante dentro da, quando você vai fazer, por exemplo, um inventário de gases de efeito estufa, ou alguns outros elementos de sustentabilidade, que chama a matriz de materialidade. O que efetivamente é material para aquela empresa? Então, supondo que eu sou uma empresa de garrafinha de água, por exemplo, o que é material na minha operação? As emissões do meu contador são materiais para o meu ciclo de sustentabilidade ou são as emissões da matéria-prima que eu compro para fazer garrafa de plástico? Então, acho que esse é o primeiro elemento. É muito simples entender em várias empresas o que é material ou não. Uma empresa que usa grande quantidade de embalagem, possivelmente embalagem vai ser material. Uma empresa de e-commerce, por exemplo, fretes possivelmente vão ser muito materiais. Então, dentro do relatório de sustentabilidade, às vezes você vê a empresa falando: eu estou fazendo uma ação ambiental de plantar árvore na cidade de São Paulo. É muito provável que isso seja imaterial frente ao tamanho dessa corporação. É melhor fazer do que não fazer? É, mas não é isso que fecha a conta. Então, acho que essa proporcionalidade da ação é muito importante. Então, como que isso tem efetivamente impactos materiais? Vou dar alguns exemplos. A gente teve um projeto piloto aqui na Zaia, com um dos clientes, que eles tinham uma campanha, vou dar um nome fictício assim, sei lá, Lixão Zero. Então, eles tinham uma campanha que eles estavam tentando trazer de logística reversa para uma embalagem que eles faziam e colocavam muito dinheiro tanto em marketing da campanha quanto em operacionalizar a campanha. O que eles nunca tinham feito era mensurar o impacto do ciclo de vida do produto deles. Então, quanto do impacto ambiental do produto que ele vendia estava na embalagem, no conteúdo, no frete, no descarte, no uso final. Então, são vários elementos das etapas do ciclo de vida de um produto. E o que foi, depois desse piloto, que foi observado é que se ele mandasse 100% das embalagens dele para lixão, isso dava, sei lá, 1,5%, não dava nem 2% do impacto ambiental do produto. Então ele estava investindo tempo, dinheiro, operação e atrelando a imagem da companhia dele a algo que representava 2% do impacto do produto, sendo que só a matéria-prima plástica da embalagem representava 35% do impacto do produto. Então, a ação de sustentabilidade correta seria trocar a matriz da embalagem. Então, fazer ela com plástico reciclado ou algum outro material que fosse melhor e você poderia mandar inteiro para o lixão. Não teria problema nenhum, porque o impacto não era material. Pelo ponto de vista de marketing, pô, eventualmente faz sentido, mas não deixa de ser um caminho de, nossa, olha como eu sou. Não é material.
eu continuo fazendo uma embalagem plástica, que o impacto maior estava ali. Se ela fosse inteira para lixão, era indiferente dentro do ciclo como um todo. Então, a mensuração, e acho que o último ponto é, isso não era de sacanagem que eles estavam fazendo. Isso não era um greenwashing mal intencionado. Eles achavam de verdade, por um senso que existe de, por exemplo, plástico é a pior coisa que tem, eles falavam, cara, então eu preciso tirar plástico de qualquer lugar, de todos os elementos. E não era o caso. Ele precisava tirar plástico não do descarte plástico, mas da composição de plástico. Então não era, era falta de informação. Então, quando a gente fala na pergunta anterior sobre o nível de informação ser distinto, é esse um pouco do trabalho que a gente faz, dar essa clareza de informação para que a pessoa tome a decisão certa. E aí, a partir dali ela pode provar, porque por que que você parou de fazer a campanha lixão zero e trocou para fazer isso com plástico reciclado? Pô, porque eu fiz um estudo e vi que lixão era menos material do que trocar a matriz. E para uma empresa, quais são os reais benefícios de investir em práticas sustentáveis em vez de recorrer ao greenwashing? E como que isso vai impactar o valor da marca a longo prazo, né? Como que essa marca ela vai ser vista a longo prazo, no caso, se ela investir, né, no real sentido da sustentabilidade, em vez de usar o greenwashing? Vou separar em algumas partes a resposta. A primeira delas o problema. Meu avô, falecido avô, falava uma coisa: não chama o bobo de bobo, porque ele pode ficar puto. E esse é um processo muito importante, tá? Com o processo de construção de marca. Ninguém gosta de ser enganado. Então, quando você pensa em longo prazo, greenwashing, bem intencionado, ou sem querer, ou por querer, vai cair tudo no mesmo balaio de greenwashing. E se eu descobrir que você está me enganando como marca, eu não quero mais fazer negócio com você. Então, acho que esse é o primeiro elemento, é um elemento de risco. Então, tem um elemento de risco reputacional, seja por querer ou sem querer. Por querer, obviamente, muito pior, mas eu acho que quando começarem a aparecer os casos ou a educação alcançar, vai ficar muito difícil, de se saber o que que era por querer e sem, de bate-pronto. Então, acho que os dois vão cair no mesmo balaio, o que é muito triste para quem estava fazendo bem intencionado, mas estava fazendo por falta de informação. O segundo elemento disso é que o greenwashing, bem intencionado ou mal, ele é uma estratégia de curto prazo. Ele não é uma estratégia. Ele é uma ação. Ele é como se fosse uma campanha. Então, ele não é uma estratégia, porque ele não está envolvido dentro da estratégia da companhia. Então, implementar uma estratégia bem feita que evite greenwashing significa simplesmente implementar uma estratégia de sustentabilidade. Ponto. Então, no longo prazo, se você está fazendo greenwashing, você não está fazendo sustentabilidade. Acho que esse é o primeiro elemento que não vai muito além de marca. E o último ponto, no longo prazo, as ações de mensuração que vão evitar greenwashing e dar substância para as campanhas focadas em sustentabilidade que vão interagir com a marca, elas também vão gerar benefícios operacionais. Então, esse exemplo que eu dei, por exemplo, do lixão zero, era um gasto de recurso da companhia em cima de algo que não gera benefício ou valor para a companhia no longo prazo. No curto prazo, uma campanha de marca bonitinha, tal, pode dar um auê e dar alguma coisa, mas no longo prazo, você está jogando dinheiro em algo que não gera valor. Você podia estar aproveitando esse dinheiro para melhorar, por exemplo, o ciclo produtivo, trocar um material, e isso efetivamente, explicando para o cliente, isso gera benefício para você. A gente tem uma empresa que usou o nosso software e vai trocar a embalagem de um produto. Como eles ainda não lançaram, eu não posso contar quem é. Mas a opção dessa empresa foi perfeita. Eles falaram: olha, essa embalagem é contra-intuitiva para mim. Então, eles tinham uma embalagem Tetra Pak de um produto deles, com tampinha. E essa embalagem era importada. E eles fizeram o estudo de trocar pelo nacional, a embalagem Tetra Pak nacional, só que ela era com canudinho.
E assim, não, não dá, o canudinho, o microplástico, tudo mais. A conta era a importação da embalagem com tampinha era muito pior do que comprar a nacional. E a decisão da companhia foi: tá, eu entendi que o impacto é melhor nacional, o meu consumidor não sabe disso, eu vou ter que, com o lançamento da embalagem nova, lançar uma campanha explicando todos os dados que foram usados para essa tomada de decisão. Isso é uma decisão correta, isso é uma empresa fazendo muito bem feito o processo dela. Porque no longo prazo ela está se aproximando e falando a verdade para o consumidor dela em cima de uma mensuração científica, que é perfeito. É exatamente assim que as empresas deveriam fazer. E sem contar Ah, que e de quebra, economizando dinheiro, porque está colocando, incentivando. Ela é uma empresa brasileira, então incentivando a economia nacional e criando esse diálogo certo com o consumidor. Então, assim, ganha, 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 ganha. Sem contar também que só o fato de você importar um produto, né? Você trazer um produto de fora, você, além de ter o gasto com a logística, né? Ainda tá a questão dos poluentes, né? Que esse E, produto ele vai vir de outro país para cá, né? Ele vai ser importado como? Vai ser de avião, tem um combustível, ele vai vir de navio também com combustível, né? Então tem toda como é que eu posso dizer? Tem todo esse gasto, né? Que a gente pode, como é que eu posso dizer? Um gasto que a gente geralmente não conta. É e algo que a a gente gente, pode e falar. isso tá muito longe do consumidor. Então, quando eu olho para a embalagem, eu falo assim: ah, esse aqui tem canudo, esse não tem. O que não tem é mais sustentável. A Tainá, nossa líder de marketing, ela vive falando que a resposta que eu mais dou é depende, né? Dentro do ciclo de meio ambiente. Assim, o que que é mais sustentável? É o pote A ou o pote B? Depende. É o pote A na Amazônia ou o pote B em Curitiba? A fábrica do pote B é em Curitiba, então eu tenho zero transporte, estou trabalhando ali, o material é o mesmo, mas mandar o pote B para Manaus é complicado, porque então, depende. E acho que esse é um pouco da beleza do cenário, da gente conseguir trazer dados. O que eu acho muito doido, e isso não é um cenário que é onde se expressa greenwashing, é que esse tipo de prática de meia verdade, ela é quase que inaceitável em qualquer outra área dentro das empresas. Você não faz uma consideração de RH sem fazer a conta, você não faz uma consideração financeira sem fazer essa conta, você não faz uma consideração jurídica sem fazer essa conta, mas meio ambiente tudo bem. Então, aí pode. Então, acho que esse é um pouquinho do cenário que a gente precisa mudar. E isso passa pelas empresas terem dados de forma mais fácil, porque hoje é muito difícil ter dado ambiental, é uma loucura. Então, obviamente, as empresas querem tomar um caminho rápido que elas acham que às vezes é correto, mas sem a substância necessária. Também. E quais são os principais riscos que uma empresa corre ao praticar greenwashing, né? Tanto do ponto de vista regulatório, quanto em relação à confiança do consumidor. Acho que a gente tratou até na pergunta anterior. Reputacionalmente, uma vez que eu fui enganado por uma marca, eu não quero muito saber dela mais. A gente tem vários casos de reconstrução de imagem depois de algum escândalo. E eu vou partir desde, não necessariamente com o meio ambiente, mas você pode ter a Volkswagen nos Estados Unidos, que é com o meio ambiente, que estava adulterando resultados de emissão dos carros para um processo gigantesco. Pagaram milhões de dólares para conseguir liquidar o processo e estão fazendo uma retomada de confiança nos Estados Unidos. Mas era um dos maiores mercados da Volkswagen e caiu drasticamente. Porque uma vez que o consumidor foi impactado negativamente, você é uma empresa que me engana, eu não quero mais. Você tem casos disso no campo social, com Nike, com Zara, com, entre outros, que vão prejudicando a reputação de marcas e dando espaço para os concorrentes. Então, não fazer, às vezes, é melhor do que fazer mal feito. Então, se é para começar a fazer,
Obviamente, eu como usar e como vendo software para as empresas calcularem impacto ambiental, eu quero que todas as empresas façam, mas eu quero que elas façam bem feito. Ser melhor ela não fazer do que fazer mal feito. Fazer da É, forma correta, né? vamos começar direitinho. Do ponto de vista regulatório, no Brasil existem poucas coisas que podem dar problema. Não sei de casos de Código de Defesa do Consumidor que pegaram em cima. Eu acho que não tem grandes confusões no Brasil. A Europa acabou de passar uma lei anti-greenwashing. E essa lei vem acompanhada de multas elevadíssimas, de requisitos para como você pode ou não falar. Então, igual a gente tem aqui no Brasil, tipo, combustível verde, na Europa não pode mais. Ou plástico verde, essas coisas não existem mais na União Europeia, porque a legislação fala que isso é efetivamente propaganda enganosa, que isso não acontece. Então, você precisa ser. Acho que o grande resumo da legislação europeia é você precisa ser muito mais direto e claro sobre o que é o shape claim aqui, que é a afirmação ambiental daquele produto, e ele precisa ter o respaldo de algum estudo. Então, se eu vou virar e falar assim, o meu produto é, um outro exemplo, produto carbono zero, isso não existe, portanto, não pode falar. Então, eu posso entrar com um produto carbono neutro? Posso, mas eu vou ter que explicar toda a pegada de carbono do produto e como ele foi neutralizado. Então, você precisa ter e tem as regulações no lugar. Então, por exemplo, o uso de metodologia precisa ser Environmental Footprint, que é a mensuração de produtos da União Europeia, que inclusive é a mesma base que o produto de avaliação de ciclo de vida da ASAI é feito. Se eu vou falar sobre a minha empresa, por exemplo, não é o produto que é carbono neutro, mas a empresa é carbono neutro. Eu preciso seguir as metodologias do GHG Protocol para a execução do inventário de gases de efeito estufa, adequado a cada região. Então, a gente hoje na ZAI trabalha com o GHG Protocol Brasil para as operações das empresas aqui. Então, isso precisa estar documentado dentro da afirmação que a empresa está fazendo. Então, se ela for autuada e ela não tiver as explicações, multa. Então, é um risco não só reputacional, que você estava afirmando sem ter, mas também um risco jurídico e de compliance, que vai gerar perda financeira. De que maneira as tecnologias tipo blockchain, inteligência artificial podem ajudar a garantir mais transparência nos processos sustentáveis das empresas e combater o greenwashing? Blockchain, ele vai ter algumas aplicações dentro da sequência de sustentabilidade. A maior parte delas vai estar associada à divulgação de resultados. Então, como que eu garanto sequência? Hoje a gente tem um repositório chamado Registro Público de Emissões, que é onde as empresas vão registrando as suas emissões anuais. Isso pode acontecer com produtos, isso pode acontecer com empresas, isso pode ser todo registrado em blockchain. Você registra atualizações, você registra várias coisas nesse caminho. E tokenização tem sido muito usada na rastreabilidade de crédito de carbono. E agora algumas empresas usando para créditos de energia. Evitar dupla contagem, evitar dupla venda. A gente teve vários escândalos recentes de dupla venda de crédito, né? O Washington Post falou do Red Mais e tudo mais. Onde eu acho que tem o maior ganho, e é onde a gente aposta a banca aqui na Zaia, é como que a inteligência artificial vai mudar o acesso a dado de sustentabilidade dentro das empresas. Porque hoje, quando a gente olha para o que é um inventário de gases de efeito estufa, por exemplo, ele é um compilado de diversas informações operacionais de uma companhia que deve ser imputado em um modelo de dados específico para fazer um cálculo. Então, eu preciso pegar todas as compras de combustível e juntar com quem são os carros da frota dessa empresa para ligar a quanto que a queima desse combustível por esse veículo gera de emissão. Isso vai acontecer com veículos, vai acontecer com viagens de avião, vai acontecer com
compras de matéria-prima, e isso é um trabalho muito conjunto dentro das empresas, de muita gente preenchendo e tendo que ajustar unidades e tal. Esse é o melhor trabalho que a inteligência artificial realiza hoje, organizar a informação. Então, eu acho que usar AI dentro da composição de um produto igual o nosso, para fazer inventários mais rápidos, com menos erro, e deixar as empresas com mais espaço para analisar os resultados e fazer as ações, igual os exemplos que eu dei, seja da empresa que está trocando uma embalagem, seja da outra que está abandonando a estratégia de zero lixão, porque ela conseguiu parar para, ao invés de gastar 45 dias fazendo o cálculo, ela gastou 2 dias fazendo o cálculo e tem 43 dias para pensar em como ela arruma o resultado que aquilo deu. Acho que vai ser imenso. Acho que a AI dentro do ciclo de sustentabilidade vai mudar um pouco o jogo, porque sustentabilidade não precisa e não será core business de nenhuma das empresas, mas ela precisa ser feita bem. E eu acho que a gente está numa era que isso pode ser muito ajudado por IA. E, Otávio, eu gostaria que você citasse aqui para a gente alguns cases, né, de empresas que sofreram danos à sua reputação por serem expostas ao greenwashing. Pode ser empresa daqui, do Brasil, como pode ser empresa de fora também. E aí eu queria que você falasse para a gente também qual foi o impacto financeiro e quais os impactos que foram, registrados na imagem dessas empresas. Eu acho que eu trouxe o exemplo, não foi por acaso. Acho que o exemplo da Volkswagen virou até documentário de Netflix, assim. Ele é tão grosseiro o que foi feito de suborno a. Acho que teve, eu posso estar errado, tá? Desculpa a Volkswagen, se for esse o caso. Mas virou um documentário por causa disso. Ele foi em tão larga escala, o cenário de fraude do processo de verificação, que era obrigatório, de emissões, que gerou um dos maiores processos empresariais da história dos Estados Unidos. E até hoje, a Volks não se recuperou no mercado americano. Então, é um dano, e pensa que é o maior mercado, segundo hoje, segundo maior mercado consumidor de carro do planeta. Então, o dano, eu podia trazer algum número, mas o dano é imensurável. Imensurável o dano para a Volkswagen dessa perda. Aqui no Brasil, a gente tem algumas empresas que agora têm cenários que não são de greenwashing, mas são de escândalos ambientais muito grandes, que eu posso partir desde Vale, com todas as consequências de Brumadinho e tudo mais, com a maior compensação ambiental da história agora sendo paga, são 7 bilhões de reais, porque o desastre da Vale matou o Rio Doce. Então, você tem um cenário econômico muito cruel. Então, vai ser altamente mensurável de bilhões de reais em multas. E você tem, por exemplo, o impacto que acontece com o Braskem em Maceió. Então, acho que tem iniciativas para que isso seja coibido, e várias dessas coisas são decorrentes de tempos em que isso era levado menos a sério. Eu acho que essas coisas são importantes, porque o ciclo de manutenções das barragens da Samarco, ele vem com deficiências há anos, até estourar uma barragem. O cenário lá de Maceió, ele é um cenário que se inicia na década de 70 e 80. O cenário que já era previsto para ter problemas. Mas eu acho que tem acho que hoje a gente tem, com esses cenários sendo muito públicos e gerando muito dano, eu acho que a gente vai tendo melhores resultados daqui para frente. E acho que o maior de todos, do ponto que acho que ainda não gerou grandes reputações, grandes quebras do ponto de vista reputacional, porque não chega no consumidor, são todas as movimentações do agro brasileiro. O agro brasileiro, ele tem toda a capacidade de ser o agro mais sustentável do mundo. E ele não é. Ele tem uma questão de alteração de uso do solo super pesada. A gente teve sem partidarismos nesse momento, mas assim, no governo anterior, a liberação de
de defensivos agrícolas, que hoje, por exemplo, são proibidos em Estados Unidos e Europa por malefícios à população e ao meio ambiente, e no Brasil eles são autorizados, o que gerou, obviamente, um cenário, é, por exemplo, da Danone falar que não compra soja brasileira por desmatamento e por materiais contidos na soja, que eventualmente ele não pode como empresa europeia. Então, eu acho que isso vai começar a bater e guiar o nosso agro para o caminho correto, porque ele necessita, o agro brasileiro em especial, ele para mim parte de um ponto que, sabe aquele tipo de coisa que não faz sentido ser como é? Sei. Porque é, o desmatamento da Amazônia ele é antagônico ao agro. Então, o produtor rural de São Paulo, Goiás ou Mato Grosso do Sul, ele depende diretamente da Amazônia. Então, ele deveria ser o maior interessado em não deixar ela ser desmatada. Em Ao mesmo proteger, tempo, né? Em todos os sentidos. então existe, ele depende diretamente da água, mas as APPs estão degradadas. Existe um cenário complicado de organização ali, que é uma divisão entre curto e longo prazo. Então, acho que essa imagem ela vai ter reflexos grandes no curto prazo, com a COP vindo para o Brasil, com a discussão da legislação anti-desmatamento da Europa. E eu espero, sim, muito que a gente tenha políticas governamentais e do próprio setor que ajude a gente a conseguir organizar isso melhor e melhorar essa imagem e a ajustar os problemas que estão contidos. Otávio, com o aumento da fiscalização e de regulações mais rígidas, como que o greenwashing tem evoluído? Na tua opinião, você acha que as empresas estão ficando mais sofisticadas em esconder a prática, ou a gente está realmente vendo uma movimentação, uma mudança no comportamento das empresas para elas se tornarem realmente sustentáveis? Eu acho que vai acabar cada vez mais esse tipo de empresa que eu disse que está fazendo greenwashing sem querer. Quando você tem o framework de como você tem que trabalhar, e a informação ela precisa ser dada com respaldo científico, com essa metodologia, é assim que ela tem que fazer, esse tipo de palavra e coisas não se pode usar, a empresa só vai fazer uma afirmação de sustentabilidade querendo. Não vai ter mais embalagem verde, embalagem sustentável. Esse tipo de coisa vai parar de existir. Então, portanto, eu não acho que elas estão ficando mais sofisticadas em fazer greenwashing, mas elas vão precisar ficar mais sofisticadas, caso elas não queiram fazer isso bem feito. Então, eu acho que vai começar a acabar o tipo de empresa que eu comentei que faz sem querer, porque faz por um senso comum de, sei lá, o copinho de papel é melhor, a embalagem de vidro é mais sustentável, porque é como a gente enxerga as coisas, lá, isopor não pode, coisas assim, e depende muito do caso, do para que isso vai ser usado, mas eu acho que vai ficar cada vez mais difícil isso ser uma prática, sem ser intencional. Então, vai ser aquele cenário de assim, quem está fazendo greenwashing for pego, a gente vai saber que foi de propósito. Então, eles vão precisar ser mais sofisticados até para esconder esse sim. Entendi. E o que é que você espera para os próximos anos em relação à prática do greenwashing? Falando agora da visão de futuro, né? Qual a perspectiva, né, para o greenwashing no futuro, né? Você acredita que com o aumento da pressão pública e regulatória, essa prática ela vai diminuir e as empresas vão encontrar novas formas de ludibriar os consumidores ou não? Ou realmente o caminho que tem que se seguir para o futuro é realmente ser sustentável. Não tem outro meio. Eu acho que tem. Eu vou dividir em alguns pedacinhos. Eu acho que a primeira coisa que eu gostaria bastante quando eu penso em greenwashing e regulação é que hoje sustentabilidade ainda é considerado diferencial competitivo. E isso é um cenário que eu espero que dure pouco tempo. Mas eu espero que ele seja real. Então, quando a gente tem um cenário regulatório favorável à ciência, mensuração, uso de dados, e o que eu comentei no começo da entrevista,
Quando todo mundo pode falar que é sustentável, quem é de verdade se dilui. Então, quando você tem a regulação e você não pode falar mais que é sem efetivamente ser, quem já está fazendo bem feito ganha essa vantagem de estar na frente. E aí você começa a ver benefício tangível de ser sustentável, quando ser efetivamente vira mais importante do que parecer. E isso é muito relevante para os negócios entenderem que ser sustentável é o futuro. Então, você vai fazer isso do único formato que hoje empresas entendem, que é pelo bolso. Então, quando isso vira vantagem, e a regulação ela está aqui para isso. A regulação anti-greenwashing, ela não só é uma defesa do consumidor ser ludibriado, como ela também é uma defesa da livre concorrência, de certa forma. Porque se não estou deixando competir quem faz bem feito e quem faz mal feito, ou na verdade eu estou deixando competir em par de igualdade, eu estou prejudicando a empresa que faz bem feito. Então, isso é um ajuste de contas na regulação. E eu acho que isso é super importante. Porque no longo prazo, eu espero, que eu falei, eu espero que isso não seja diferencial competitivo. Porque a partir do momento que todo mundo faz, isso não é diferencial mais. É como você virar hoje e falar: ah, não, a contabilidade da empresa A que está na bolsa é muito melhor do que a contabilidade da empresa B que está na bolsa. Não, o padrão é tão estabelecido e bem definido que esse não é o diferencial para um investidor colocar dinheiro na empresa A ou na empresa B. Não é se ele faz o relatório contábil melhor ou pior. Está em outras coisas. E eu acho que a sustentabilidade vai chegar nesse ponto, que ela é um equipamento operacional das empresas para ela rodar, para ela reduzir risco. E é aí que a gente cai, e obviamente está indo pelo caminho financeiro, porque a gente tem agora em 2026 a efetivação do IFRS S2 e S1, né? O S2 especificamente sobre emissões, que é o padrão contábil para registrar isso nos balanços das empresas. Então, cada vez mais a sustentabilidade vai caminhar para se unir a esses relatórios contábeis que são corriqueiros das empresas e ele vai precisar entrar como ferramenta operacional. Então, eu espero que no longo prazo não seja diferencial, que seja uma prática comum de todos. Muito bem, e com isso a gente chega ao final de mais um Cenários. Gostaria de agradecer ao Otávio Dutra, nosso convidado de hoje, e também da sua audiência. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe o seu comentário e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo da Trends. A gente fica por aqui, próxima quinta tem mais. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.